como fazer crianças e adolescentes se interessarem pelas aulas de inglês. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo dos teachers. E eu até tenho alguns alunos entre 14 até 17 anos que eles já buscam a língua inglesa porque eles querem aprender ou porque eles têm interesse na língua ou porque eles já pensam no futuro, de repente por algo que os pais já ensinaram ou algo que eles vivenciam, eles acham que isso é importante já para o currículo deles. Porém, a gente não pode esperar isso de todo aluno. De modo geral, principalmente os pré-adolescentes e as crianças, elas vão ir até o curso de inglês por causa que os pais querem que elas façam, porque eles veem essa importância curricular já para o futuro da criança, e realmente é importante. Nós, como teachers, sabemos que o quanto antes eles começarem a estudar, melhor para eles. Mas, de modo geral, a criança e o adolescente só tem aula de inglês ou porque os pais acharam importante, levaram eles até um curso, até um professor particular, ou porque faz parte da grade curricular da escola que ele estuda. E geralmente, uma característica de crianças e adolescentes é achar que eles vão ficar jovens para sempre. Eles vão começar a pensar no amanhã quando eles chegam no ensino médio. E olhe lá, tem alguns que vão finalizar o terceiro ensino médio e não vai ter caído a ficha ainda. Então, nós como teachers, tentar convencer esse aluno que o inglês ele é muito importante na carreira dele ou na vida dele, é a gente ficar meio que remando contra a maré, sabe? Então, não é isso que você tem que tentar fazer. Como que você vai fazer com que o seu aluno se interesse pela língua inglesa? Basicamente, você tem que dar uma aula que cative o seu aluno. Tem que ser uma aula atrativa, que faça o seu aluno gostar da sua aula. E aí, o resultado dele gostar da sua aula vai ser ele aprender o inglês e ele ter interesse pelo inglês. E não ao contrário, nessa fase é assim mesmo. O fato da sua aula ser legal vai fazer com que o aluno comece a despertar um interesse pela língua inglesa. E ele vai começar a querer fazer aulas de inglês porque ele gosta, porque é interessante para ele, e não porque o pai obrigou ou porque faz parte da grade curricular. E isso você pode fazer independente do tipo de aula que você dê, seja particular, seja em escolas de idiomas ou em escolas regulares. Mesmo com poucos recursos, igual os teachers sempre falam, quem trabalha em rede pública, nós podemos sim fazer coisas diferentes. Por exemplo, quando você vai ensinar as direções em inglês, por que só ficar na sala ali passando teoria? Você pode ir para o pátio da escola, de repente, vendar algum aluno ou colocar uma máscara nele e pedir para que os outros guiem ele em inglês. Eles vão se divertir e vão praticar a língua. Por que não, quando for ensinar o Simple Past para o seu aluno, ao invés de ficar pedindo para ele decorar a tabela de verbos, porque você sabe que ele não vai decorar, e não adianta só ele ficar preenchendo lacunas, porque se aquilo não fizer sentido para ele, ele não vai entender o uso daquilo. Vai ser uma coisa que ele vai fazer na prova, vai tirar uma nota legal e depois ele nem lembra mais que aprendeu aquilo. Por que não trabalhar um song? Porque aí, trabalhando aquele song, ele vai ver aquele passado sendo utilizado dentro de uma situação. Ele vai cantar, ele vai se divertir. Se tiver algum aluno que toca, ou se você toca, você pode pedir para o aluno levar o violão, ou você leva o violão e toca com a turma, canta, de repente faz algum projeto, se for uma escola regular, de apresentar essa música para outras turmas. Tudo isso incentiva o aluno, faz com que o aluno queira aprender aquilo. E para a criança também, a criança principalmente ela aprende o inglês brincando, então não tem que ser aquela aula maçante. Geralmente as crianças vão ter as aulas preferidas dela e geralmente a aula de línguas é uma dessas, porque a aula de inglês ela dança, ela pinta e ela aprende fazendo tudo isso. Então, através da língua inglesa ela percebe que ela pode sim aprender brincando. Então, o que eu quero te dizer é assim, às vezes você quer que o seu aluno tenha resultados, mas você não está fazendo a pergunta certa para você mesma. Como fazer o seu aluno se interessar pela língua inglesa? Às vezes você está focando na coisa errada. Você tem que primeiro pensar no quê? Como atrair o meu aluno. Você atraindo o seu aluno, fazendo ele gostar da sua aula, automaticamente você vai ter o resultado, que é o interesse dele pela língua inglesa, certo?